30 minutos de review não foram o suficiente para falar tudo sobre o capítulo 1062 de One Piece. O capítulo que não teve uma grande revelação bombástica e chocante, mas que teve muita coisa para ser discutida e naturalmente uma coisinha ou outra acaba passando despercebido, enfim. Então, como vocês pediram, estamos aí para fazer esse adendo e aprofundar alguns assuntos sobre esse capítulo que não foram discutidos no review e principalmente sobre a fala do Zoro, que vocês me encheram o saco nos comentários. O que o Zoro quer com o Dr. Vegapunk em particular? Seria um novo power-up? Seria uma nova Akuma no Mi para sua espada? Eu tenho a resposta para isso e eu vou falar para vocês nesse vídeo, bora lá! Primeira coisa que eu deixei passar nesse capítulo, mas que é muito importante, é quando a gente tem o Punk número 6, o Vegapunk, como eu tô gostando de chamar aqui, né? O Punk número 6 conseguindo socar um holograma. Galera, tudo bem. Luz tem matéria, a gente sabe que tem esse conceito na física, enfim, mas a gente vê aqui eles conseguindo literalmente socar um holograma. E a desculpa para isso é que a Punk número 6, ela tem luvas fotônicas, que tornam possível interagir com a luz. Mais do que você interagir com a luz, eles conseguem socar um holograma. O que... Vocês entenderam a importância disso, que eu infelizmente acabei deixando passar ali na correria de tanta coisa que era pra falar sobre o capítulo? Galera, se o bando do Luffy, os que não possuem Haki do armamento, usarem essa tal luva fotônica que consegue interagir com hologramas, que consegue interagir com a luz, isso significa que o Vegapunk conseguiu um artefato, uma ferramenta que consegue combater logias e que não envolve nem armamento, nem Kairoseki, uma tecnologia única, que a gente não sabe se vai ser, na verdade, capaz de interagir com qualquer elemento da natureza que vai conseguir combater qualquer tipo de logia, o que seria um problema muito grande, mas se o Oda ele souber restringir e disser não, essa ferramenta, essa luva, ela só consegue interagir com a luz, já fica algo mais contido e esse possa ser o próximo power-up do Franky, ele que, como um ciborgue, faz total sentido ele, em particular, ter um power-up durante esse arco. E se ele carregar essas luvas, o tão sonhado, né? O tão sonhado Franky hackeado ali, com as suas partes robóticas hackeadas, talvez não venha a acontecer, mas que ele consiga também combater, pelo menos, o almirante Kizaru ali, fazer parte ali do suporte da batalha na guerra final contra o almirante, dessa forma, com luvas que consigam atingir um corpo de logia. Como eu falei, pode ser que não funcione com todo tipo de logia, mas se funcionar pelo menos com o Kizaru, já é alguma coisa, fica uma habilidade mais contida e se não puder ser produzida em massa, se tiver uma limitação de orçamento, financeira ou de, enfim, recursos ou qualquer coisa do tipo para não banalizar essa ferramenta e ficar algo mais exclusivo ali para o Franky poder usar, para ficar mais exclusivo para ele, perfeito, galera, vai casar muito bem com o personagem. Além disso, assim como a gente viu no capítulo, o Vegapunk ele dividiu a sua própria consciência em mais 6 corpos, e eu fiz a relação, né, com os 6 caminhos do Pen e os 6 olhos do Satoru Gojo, que os 3 são inspirados nos 6 caminhos do budismo, né, os 6 domínios, na verdade, do budismo. Eu expliquei todo esse conceito no meu review, mas uma coisa interessante é que esses clones, eles são chamados de satélites. E o que são satélites na astronomia quando a gente repara que o mundo de One Piece tem 6 luas, de acordo com o mapa dos pesquisadores de Ohara, considerando que aquele mapa deles, né, esteja correto, ou seja, uma interpretação correta da astronomia ao redor do mundo de One Piece. Então por que exatamente o Vegapunk ele teria chamado os clones dele de satélites? E eu acho que eu sei o motivo. Vamos lá. O Vegapunk, galera, voltando aqui um pouco, ele teve acesso à tecnologia lunar, como eu já venho falando aqui várias vezes nos vídeos, que foi parar na sua terra natal e que serviu de base de estudo para ele. No caso aqui, os serafins que a gente vê hoje em dia, né, que são os novos pacifistas, foram originados dos automatas,
feitos numa das luas que hoje foram reativados e fazem parte agora do exército do Enel. Aqueles robôs obviamente não são tão fortes quanto os que a gente vê hoje em dia, mas já era uma tecnologia muito avançada para a época, como foi descrito explicitamente na história de Kappa. Já era uma tecnologia muito avançada. Então o fato do Vegapunk ele chamar os seus clones de satélites, provável que seja uma referência às luas, a quem ele deve tanto por ter tido a oportunidade de estudar as suas tecnologias. E lembrando que pelo menos uma das luas de One Piece, onde o Enel se encontra até Segunda Ordem hoje em dia, tem muito mais coisa a ser explorada. Além do seu povo ter vindo diretamente daquela lua, a gente viu também os piratas espaciais, né, que até hoje a gente não sabe exatamente muitos detalhes sobre eles, mas que eles lembram os Minks visualmente, né, mas que não se limitam. A diferença é que eles não se limitam somente a furries, né? Vamos chamar de furries aqui, mas também incluem seres que lembram crocodilos, por exemplo, né? Além de terem outras criaturas gigantes e bizarras lá ajudando na extração que eles estavam fazendo na Lua. O que leva a gente a se perguntar se os Minks eles também vieram de uma raça lunar assim como os seres alados, ou quem sabe o contrário. Então o fato do Vegapunk chamar os seus clones de satélites e serem 6 satélites, e satélites na vida real são na verdade as luas, né? Um planeta tem os seus satélites. Galera, o Vegapunk com certeza vai finalmente vazar informação pra gente sobre o que tem de fato a mais na Lua, mais sobre o passado dele próprio, mais sobre o passado da raça lunariana, quem sabe provavelmente, né, das raças aladas, das 3 convencionais que a gente já conhecia anteriormente, enfim, muita coisa vai vir por aí. Mas vamos lá pro ponto que todo mundo quer saber, que é sobre o Zoro. Nesse capítulo 1062, a gente viu o Zoro ali na defensiva e nem um pouco amigável com o Vegapunk. Ele ali na postura dele, né, mantendo a defensiva, ele pergunta: "Ei, Vegapunk, tem algo que eu quero de você, então é melhor se comportar, entendeu?" E nisso a gente se pergunta o que diabos o Zoro quer em particular com o Vegapunk. Será que ele quer um novo power-up? Será que ele quer uma Akuma no Mi na sua espada? E tem algo que eu quero de você. Tu não pode colocar uma Akuma no Mi na minha espada não, aí só de zoas aí, já aí, ajuda nós aí, tipo, essa pose de durão, rapidinho fica aí, não, na verdade eu só queria pedir um favor aí, tem como tu? Tem como? Não. Porque a gente sabe que o Vegapunk tem a capacidade de transferir o poder de uma Akuma no Mi para um objeto, no caso, provavelmente sendo só Akuma no Mis do tipo Zoan, como foram todos os casos que a gente viu até hoje, pelo fato de apenas Zoans possuírem consciência, carregarem uma consciência com o poder da fruta em si. Então, quando o poder da fruta Zoan é passado para um objeto, o objeto ele também ganha uma consciência, e isso é o que torna possível essa transferência, né? Essa alma, dá pra dizer, essa consciência que é passada para o objeto. E lembrando também que, segundo o Oda, caso o Zoro ele comesse uma Akuma no Mi, seria a fruta do peixe, modelo dragão azul, e ainda diz: "Eu preferiria que uma espada se tornasse um dragão do que o Zoro. Acho que seria completamente insano se isso acontecesse." E a gente sabe que o Vegapunk ele conseguiu produzir uma fruta artificial do dragão azul, que no caso acabou sendo do dragão rosa, né? Porque a definição da fruta do Kaido era exatamente dragão azul, só que a fruta do Momo acabou saindo um dragão rosa. E essa é a única falha, a única diferença que a gente pode estabelecer aqui, mas que não parece influenciar em nada na prática, a não ser uma versão shiny da fruta do Kaido. E galera, eu sei que muita gente comprou o hype dessa ideia, o que será que o Zoro tá querendo com o Vegapunk e tal, mas não vai acontecer, e eu vou explicar por quê, galera. Primeiro de tudo, porque iria descaracterizar demais o estilo de batalha do Zoro. Por mais que o próprio Oda ele tenha hypado a ideia, pô, seria legal, né? Uma espada se transformando num dragão, ia mudar muito o estilo de luta do Zoro, e isso ia descaracterizar demais ele ao ponto de que eu acho que não ia funcionar tão bem assim, sabe? O Oda ele não parece gostar de mudanças muito grotescas nos seus personagens. A gente vê isso no visual do próprio Luffy, sabe? Ele mantém muito o que é o básico a essência, vamos dizer assim, dos personagens, e ele gosta de manter dessa forma. A gente viu, tudo bem, a mudança do Frank pré e pós time skip, que tem uma boa mudança e não foi bem visto, pelo menos na época em que eu tava, né, acompanhando. Muita gente odiou. O principal ponto, na verdade, é que muita
muito provavelmente o que o Zoro quer é que o Vegapunk dê um jeito no povo de Wano que consumiu as Smiles. Vocês lembram, galera, que o arco de Wano terminou e esse plot das Smiles não foi finalizado. Eu até tinha sugerido uma resolução para isso que seria, quem sabe, uma possível fraqueza das Smiles que eu acho que seria extremamente poético se fosse verdade. Acabou não sendo verdade, mas eu achei uma ideia muito interessante, que seria, quem sabe, todos aqueles que comeram uma Smile e que não conseguem parar de rir, mesmo eles tendo outros sentimentos, outras emoções, eles querendo chorar, eles querendo sentir raiva, caso eles sentissem uma felicidade genuína, caso fosse dado para eles um motivo real para que eles rissem, isso faria com que o efeito fosse quebrado, e o responsável por isso seria o próprio Luffy, que faz todo mundo cair na gargalhada com o seu despertar. Isso seria perfeito, todo mundo teria um motivo para rir finalmente com a queda do Kaido pelas mãos do Luffy. Foi uma ideia poética que eu pensei na época, mas que acabou não acontecendo e simplesmente foi ignorada a resolução disso. O pessoal que comeu as Smiles, meu amigo, segue a vida. O próprio Killer também, mano, deixa ele tá com a Smile aí, segue a vida. E o Zoro foi justamente o Mugiwara que mais teve conexão, mais sentiu empatia com quem tinha comido essas frutas artificiais, que não foram criadas pelo Vegapunk, a gente sabe, foram criadas pelo Caesar Clown, mas quem sabe o Vegapunk ele possa reverter esse processo. E isso é o que o Zoro quer, em particular com o Vegapunk. Ele não quer power-up pra ele só quer que o Vegapunk dê um jeito no povo de Wano. Então, por mais que isso pareça talvez broxante para algumas pessoas, eu acho que, cara, é muito importante que tenha essa resolução que foi esquecida no final do arco de Wano, mas que não foi esquecido de forma proposital. Na verdade, o Oda guardou essa resolução para quando o Vegapunk conseguir criar uma cura. Então é isso, galera. Mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse adendo aqui. Acabou dando um vídeo bastante longo também, acredito eu, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você ficou até o final e ainda não foi inscrito, meu amigo, só se inscreve no canal, ativa o sininho, a gente se vê toda sexta-feira quando tem capítulo do mangá, e quando não, sempre rola um videozinho extra ali ao longo da semana, como esse aqui, então é muito importante você estar inscrito e com o sininho ativado, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau!